Olá, olá, eu me chamo Larissa Ferreira e eu sou psicóloga. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que muito interessa às mulheres, inclusive eu. Hoje eu vou sair da posição um pouco de falar como uma psicóloga e vou falar um pouco mais sobre como eu me identifico com esse assunto que a gente vai falar hoje. Nós vamos falar justamente sobre o medo que paralisa. Eu acredito que essa seja uma vivência em comum com as mulheres. E você que está me assistindo, se você for uma mulher, eu tenho quase certeza que você vai se identificar com esse cenário. Por uma questão biológica e histórica também, nós mulheres sempre fomos ensinadas a dar conta de tudo e a estar à frente de tudo, porque parece que se a gente não tiver, as coisas vão sair do eixo e as coisas não vão dar certo. E isso é uma questão muito histórica, porque desde sempre as mulheres foram ensinadas a fazer tudo, a tomar conta de casa, a tomar conta dos filhos, do marido, ou até mesmo quando criança, se você é a filha mais velha ou é a filha mais nova que está crescendo, você foi ensinada a cuidar de tudo e não tem problema. Por uma parte, isso é muito positivo, porque a gente cresce aprendendo muito sobre a vida, como se virar, como, enfim, é uma experiência de vida que, de certa forma, é positiva, porque nos ajuda a crescer e amadurecer. Só que quando a gente chegar na fase adulta e se junta com a responsabilidade dos dias de hoje, em que a mulher ela tem que estar presente no mercado de trabalho, e isso faz com que ela tenha uma jornada, de certa forma, dupla, porque ao mesmo tempo que ela precisa dar conta do seu trabalho fora, ela ainda assim toma conta do seu trabalho dentro. E, e essa questão faz com que gerem um sentimento de que a gente precisa dar conta de tudo, que a gente precisa ter o controle das coisas, das situações, do que vai acontecer, porque senão parece que tudo vai dar errado. Eu não sei se você se identifica com esse sentimento. E o que muitas vezes acontece é que a gente começa a ficar com medo. A gente começa a ter medo se a gente vai dar conta, a gente começa a ter medo se a gente vai conseguir fazer as coisas que a gente precisa fazer, até porque as exigências que a sociedade de hoje em dia faz sobre as mulheres é muito grande. E isso não é algo como se, a gente vai retroceder, vamos voltar para como o tempo era antigamente. Não, é apenas um fato. Aquietem o coração, que eu não estou dizendo aqui o que as mulheres podem fazer, o que não podem, o que devem, o que não devem, em que posição devem estar na sociedade. O assunto não é sobre isso. Eu só estou apenas contextualizando para que vocês possam entender da onde que talvez esse medo e esse dar conta de tudo possa ter surgido. E esse pensamento, e se eu vou dar conta, e se eu vou conseguir, muitas vezes nos faz ficar paralisadas, porque a gente começa a ter medo, a gente começa a pensar em várias possibilidades, em vários jeitos de sair da realidade que a gente está ou de fazer alguma coisa para mudar a correria, para mudar a falta de tempo. E nesse meio tempo, a gente acaba abrindo mão da gente mesmo, de prestar esses cuidados para a gente mesmo, porque afinal a gente está tão preocupada em dar conta do trabalho, dar conta da casa, em dar conta do marido, dar conta dos filhos, que a gente esquece de se cuidar, de se amar, de olhar com cuidado para nós mesmos. E isso é uma questão muito complexa, eu estou falando assim bem rápido e em várias vertentes que esse assunto nos permite refletir sobre, mas espero que para você faça sentido. E o medo em si, ele é uma coisa boa, porque ele é uma emoção primária, é uma emoção natural que nos permite ficar atento, que nos permite sobreviver, porque diante do medo a gente sabe que existem perigos e que a gente precisa se proteger desses perigos. E nós mulheres sabemos bem disso. Só que às vezes o medo ele se torna tão presente na nossa vida que ele vai ali para um rumo quase para se tornar uma fobia e uma ansiedade. E é justamente esse medo que nos paralisa, porque sai de algo que se classifica como um medo de algo que está ali, de algo que é perigoso de fato, que estamos vendo, para um medo um tanto irracional.
E às vezes esse medo faz com que a gente pense sobre várias coisas, a gente quer tentar achar soluções, achar meios de enfrentar, mas a gente pensa tanto que o fato da gente pensar em tantas possibilidades nos deixa cansado e a gente se paralisa diante da vida, diante da situação, diante do que a gente precisa fazer. E além do medo, ainda precisamos enfrentar o cansaço mental. Gente, o cansaço mental é uma das piores coisas que existe, porque ele nos cansa de um jeito que nem o maior cansaço físico consegue competir. Porque o cansaço mental, ele te esgota, tu não consegues fazer nada. E isso se torna uma problemática, abre portas para outros problemas que podem ser desenvolvidos. E o que eu quero dizer com tudo isso? É errado sentir medo, é errado a gente se encher de tarefas e querer produzir e querer segurar o mundo com as mãos? Não é que seja errado, mas é extremamente prejudicial. Porque ao fazer isso, ao a gente tomar o peso do mundo nos nossos ombros, a gente se coloca de lado, a gente deixa de olhar com carinho e com atenção para nós mesmos, a gente deixa de se cuidar. Isso ocasiona vários fatores psicológicos em nós. Então a gente precisa dar atenção a essas questões para que a gente não se perca no meio dos nossos medos, no meio das nossas responsabilidades e isso nos paralise diante da vida. Isso fez sentido para você? Coloca aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.